E aí, tudo bem? Estamos de volta aqui, na verdade eu estou de volta aqui, para te dar mais uma dica sobre a legislação específica da Defensoria Pública da União. O tema que eu quero tratar agora com vocês, ele tem uma repercussão constitucional. Eu quero analisar alguns dos aspectos da Lei Complementar 80 de 94 à luz do que determina a Constituição da República de 88. A pergunta que eu quero que você me responda, quero que você me ajude a raciocinar, é a seguinte. Se eu te perguntasse o questionamento da seguinte maneira: a Defensoria Pública da União tem autonomia funcional, administrativa e da iniciativa da sua proposta orçamentária. Verdadeiro ou falso? DPU tem autonomia administrativa funcional e de iniciativa da proposta orçamentária? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a resposta dessa pergunta tem consigo consagrada uma inovação legislativa, uma inovação constitucional bastante recente e que, dada a característica de ser recente, pode aparecer na sua prova e eu preciso que você conheça. Lá em 88, o constituinte originário não pensou nem na autonomia administrativa, tampouco na autonomia funcional, muito menos na autonomia da iniciativa da proposta orçamentária da Defensoria Pública em qualquer que seja a sua esfera de atuação. Isso não existia. Isso só passou a existir lá em 2004, quando a Emenda 45 incluiu o parágrafo 2º lá no artigo 134 da Constituição e disse mais ou menos o seguinte: as defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e da iniciativa da sua proposta orçamentária. Perceberam o que eu disse? As defensorias públicas estaduais são asseguradas essas três autonomias. Remanesce a pergunta: e a DPU? Defensoria Pública da União, ela tem essas três autonomias? Até 2004, lá na época da Emenda 45 de 2004, a resposta era negativa. Não existia essa autonomia por uma razão muito simples. A autonomia de um órgão público criado pela Constituição só pode ser dada também pela Constituição. E quando o poder constituinte derivado reformador colocou a Emenda 45, em momento algum ele mencionou sobre alguma autonomia dada à DPU. DPU, portanto, não tinha essa autonomia. A conquista da autonomia funcional, administrativa e da iniciativa da proposta orçamentária é uma conquista recente. É uma conquista recente que só surgiu no ordenamento jurídico lá em 2013 com a publicação da Emenda Constitucional número 74. Sabe por quê? A Emenda 74, ela incluiu lá no artigo 134 da Constituição um parágrafo novo, o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, junto com o parágrafo 3º, eles consagraram a um só tempo aqueles princípios institucionais que eu falei para vocês sobre a Defensoria Pública da União. Ele consagrou, por exemplo, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Isso quem fez foi a Emenda Constitucional 80 de 2014, muito recente. Só que além da Emenda 80 de 2014, a Emenda 74 que eu falei para vocês, ela disse o seguinte, não precisou dizer muito, ela disse apenas que o que se dispunha lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 134 da Constituição também se aplicaria às defensorias públicas da União e também à Defensoria Pública do Distrito Federal. Resumindo, pessoal, com a Constituição de 88, nenhuma defensoria pública tinha autonomia. Com a Emenda 45 de 2004, apenas as defensorias públicas dos estados, passaram a ter essa autonomia tríplice. Só em 2013, com a Emenda 74 de 2013, é que finalmente a DPU e a Defensoria Pública do Distrito Federal se aplicavam às disposições do parágrafo 2º, que davam a autonomia administrativa, funcional e da iniciativa da proposta orçamentária. Então, como é que você responde aquela pergunta que eu te fiz lá no início? DPU tem autonomia administrativa, funcional e da iniciativa da proposta orçamentária? Hoje tem. Por quê? Emenda 74 de 2013. E antes tinha? Antes, infelizmente, não tinha. A conquista é recente e, por se tratar de uma conquista recente, eu acho que esse é um dos temas mais fortes para aparecer na sua prova e foi por isso que eu escolhi esse assunto como a nossa dica de agora. Espero que esse assunto caia na sua prova, que você tenha visto meu vídeo,
que tenha servido para você e que você consiga realizar os seus sonhos, atingir os seus objetivos e, claro, você consiga a satisfação que você tanto quer. Fico por aí, espero te encontrar por aqui, em algum lugar por aí na nossa vida. Até mais, um grande abraço, a gente se vê. Valeu!